Olá, tudo azul com você? Estamos começando mais um bate-papo legal e hoje no tema do dia a pergunta é: nós temos preconceitos? Você já pensou nisso? Dentro de nós, na nossa maneira de ser, no nosso dia a dia, será que nós estamos sendo preconceituosos com alguma coisa? É um bom tema para a gente refletir, pensar. Enquanto você já começa a pensar aí, mover as ideias aí, para fazer essa reflexão, eu gostaria de apresentar os nossos convidados do bate-papo legal de hoje. Teremos a doutora Caroline Garcia, médica veterinária. Ela vai justamente nos falar sobre cães idosos. Aliás, sobre idosos a gente tem também uma questão de preconceito para a gente conversar depois. Então, doutora Caroline Garcia vai falar sobre cães idosos. Teremos também Ailton Portugal, um grande músico, tecladista, maestro, produtor. Ele vai trazer uma interpretação maravilhosa, mais uma que ele traz para o nosso bate-papo legal. Então, Ailton Portugal em Um Toque de Música. Teremos Dan Cruz também em Um Toque de Música, ele trazendo a sua guitarra que toca a alma e com uma sensibilidade incrível. Dan Cruz aqui no nosso bate-papo legal. Teremos também, evidente, não poderia deixar de ser, o quadro Personalidades Pets. Você está vendo aí o nosso querido garoto, o nosso simpático Dunga, o nosso cachorrinho, o mascote do bate-papo legal. E eu gostaria muito de receber uma foto, um vídeo do seu pet, do seu cão, do seu gato, para aquele desfile elegante, charmoso, aqui no quadro Personalidades Pets. Como é que você faz para enviar uma foto, um vídeo? Olha, tem na tela aí, na tela onde você está assistindo o nosso bate-papo legal, um número de WhatsApp de São Paulo, 11 9 8967 6331. Esse número vai ficar até o finalzinho do programa. Gostaria muito, né, de contar com a sua foto, a foto do seu cachorrinho, do seu gato. Manda para cá via WhatsApp, ele desfila em Personalidades Pets. Então, tem mais coisas que eu quero convidar você também. Quero convidar você para participar do nosso canal YouTube. Você acessa Sérgio Valério, lá você faz a sua inscrição. Toda vez que a gente fizer um vídeo, apresentar o nosso bate-papo legal, de repente um clipe musical, você recebe um alô, justamente na hora que a gente publica. Então vou ficar muito feliz de ter você no nosso canal no YouTube. Bem, deixa eu apertar o botãozinho aqui, isso aqui. Agora vamos colocar umas árvores aqui, vamos viajar pela natureza e pensar, refletir sobre o tema do dia. Que tal, hein? Vamos conversar, refletir, pensar sobre o tema do dia? Bem, a gente começa buscando o significado da palavra preconceito. Os dicionários, na verdade, apontam várias considerações, como, por exemplo, o preconceito seria uma opinião ou um pensamento acerca de algo ou de alguém. Uma opinião esta que é construída a partir de análises sem fundamento, sem conhecimento, sem reflexão
Enfim, um pré-julgamento, preconceito, um preconceito, né? E o preconceito se apresenta na discriminação, por exemplo, de grupos religiosos, de pessoas, de ideias, de opções de sexualidade, de raça, de idade, de nacionalidade. Mas eu sempre acho que nós precisamos acreditar e fazer a nossa parte para que os preconceitos deixem de existir. Ou, se ainda existirem, afinal de contas, querer um mundo completamente 100% perfeito, a gente quer, mas provavelmente não vamos conseguir, né? Mas eu acho que essa coisa de acreditar é muito importante, porque na vida tudo passa, não é mesmo? Tudo passa, tudo passará. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Bem, nós estávamos falando em preconceito e durante um bom tempo, um longo tempo, houve um certo preconceito contra os cães SRD, os gatos SRD também, que seria o vira-lata. Que, na verdade, um preconceito absurdo, afinal de contas, cães, gatos, os nossos pets são tão nossos amigos, tão queridos, né? Que seria um absurdo ter um preconceito exatamente pela questão de raça, né? De um pet não ter uma raça definida, ser um cão vira-lata, uma grande bobagem mesmo, né? Mas eu quero convidar você agora a enviar a foto do seu pet. Eu vou guardar as árvores aqui, vou voltar com o nosso Dunga aqui e quero convidar você a enviar a foto, o vídeo do seu pet para o nosso bate-papo legal. O WhatsApp está aí, 989676331. 11 é o DDD. Você pode mandar até agora. Eu tenho certeza que você tem uma foto aí do seu cão, do seu gato. Então manda para a gente, eu vou ficar muito contente, a produção do programa vai adorar e nós vamos trazê-lo para desfilar no Personalidades Pets. Então vou ficar aguardando e agora a gente já vai trazer, evidente, os nossos queridos pets para desfilar.
Adote um pet, adote um pet. Descubra a emoção de ter um pet no seu coração. Ele vai fazer a sua vida ter mais brilho e mais calor. O carinho de um pet é coisa de Deus, é coisa do amor. Adote um pet, adote um pet. Descubra a emoção de ter um pet no seu coração. Ele vai fazer a sua vida ter mais brilho e mais calor. O carinho de um pet é coisa de Deus, é coisa do amor. E quem já teve sabe bem, e quem terá vai ver também como é bonito ver seu pet lindo e tão feliz, correndo pra você. É tudo que ele sempre quis. Adote um pet, adote um pet. Descubra a emoção de ter um pet no seu coração. Ele vai fazer a sua vida ter mais brilho e mais calor. O carinho de um pet é coisa de Deus, é coisa do amor. O carinho de um pet é coisa de Deus, é coisa do amor. Continuamos o nosso bate-papo legal, conversando com você sobre o tema do dia. Nós temos preconceitos? Você está se perguntando exatamente sobre essa questão? São muitos os preconceitos que ainda existem. Um deles é a intolerância religiosa. A fé é muito importante para todos nós. Mas ela não precisa se manifestar apenas de uma forma única. Ou seja, não existe apenas um jeito de nós nos comunicarmos com o que chamamos de Deus, independente do tipo de Deus que se acredite. Cada religião tem o seu jeito, a sua forma de falar com Deus. E nós não podemos ter preconceito com nenhuma dessas formas de comunicação. Nós precisamos refletir e entender que a fé não é uma só, não tem uma rota só, nenhuma estrada única para a gente conversar com o nosso Deus, o Deus de cada um. Quando achamos que uma única religião está certa, nós estamos tendo preconceito contra as outras religiões. E lembrando que a gente não deve ter nenhum preconceito também contra gêneros musicais, evidente, né? Tem gente que gosta, por exemplo, de música cantada, né? Pela voz. Tem gente que gosta de música instrumental. Todas as formas, todos os gêneros musicais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas todos são muito importantes. E agora eu quero trazer para você aquela guitarra que toca a alma, de Dan Cruz. Vamos lá?
maravilha, né? Que coisa bonita! Um instrumento musical como esta guitarra de Dan Cruz, tocando a nossa alma, mexendo com a nossa sensibilidade. Isso realmente é muito bonito. Bem, vamos voltar ao tema do dia? Vamos continuar falando sobre preconceitos. Agora, existem preconceitos que parece que caminham próximos um do outro. Por exemplo, o machismo, que é aquela questão de pessoas que acham que o homem é superior à mulher. Um tremendo absurdo que durante longos anos, durante séculos, se manteve muito forte e, na verdade, ainda existe. O homem precisa quebrar essa corrente de achar que o homem poderia se imaginar que fosse superior à mulher. Uma tremenda bobagem, né? Agora, a misoginia é uma intensificação desse machismo, que seria seria o crime contra a mulher, os crimes contra a mulher, né? Um terror incrível, né? Nós vivemos no ano de 2020 e ainda existe essa violência. A gente vê na TV, nos aplicativos que mandam aquelas histórias no WhatsApp, né? Nos sites de notícias. A misoginia nós temos que combater e a justiça tem que fazer parte dessa luta para combater e punir, realmente. Tem também o sexismo, que é o preconceito contra um determinado gênero apenas pela sua identificação de sexo. Normalmente, o sexismo, o gênero que mais sofre, ou que também sofre, é a mulher. Agora, são terríveis preconceitos que, infelizmente, ainda existem. Bem, o que fazer? Essa é a pergunta. Cada um de nós tem a missão de não aceitar ter dentro de nós qualquer tipo de preconceito. E o mais importante também, não basta cuidar de si, temos que cuidar das pessoas que nos cercam, das pessoas que estão ao nosso alcance para podermos ajudar, orientar. Se você descobre que alguém do seu relacionamento tem um preconceito, tente conversar. Pode ser um pouco difícil a princípio, mas tente, faz parte da nossa obrigação cuidar disso. Agora eu fico pensando, né? Será que seria possível a gente imaginar um dia um mundo sem preconceitos? Eu acho que a gente pode imaginar e devemos ir em busca desse objetivo. Imagine um mundo feito de esperança, muito verde, muito ar para respirar, gente grande a brincar feito criança, passarinhos a voar em liberdade. Imagine os países sem fronteiras, e ao invés de existirem 1000 bandeiras, uma só dizendo paz e liberdade. Imagine, pode ser realidade. Imagine um mundo feito de esperança, muito verde, muito ar para respirar, gente grande a brincar feito criança, passarinhos a voar em liberdade. Imagine os países sem fronteiras, e ao invés de existirem 1000 bandeiras, uma só dizendo paz e liberdade. Imagine, pode ser realidade. Imagine, pode ser realidade. Imagine,
pode ser realidade. 19h51 em São Paulo e continuamos conversando com você sobre o tema do dia. Nós temos preconceitos. Vamos falar sobre o racismo. O racismo também é uma grave manifestação de preconceito. E existe sim no mundo o preconceito contra raças. Os judeus sofreram demais. Todos nós já vimos inúmeros filmes que descrevem o sofrimento que foi vivido pelos judeus. Os negros também sofreram e ainda sofrem demais. Os negros sofreram com a escravidão. Uma coisa completamente absurda que hoje, quem em sã consciência poderia imaginar que um ser humano pudesse ser escravizado por outro? Um grande absurdo. Mas ainda existe. E muitas entidades se reúnem, se organizam, fazem seminários, fazem campanhas justamente para vencer esse preconceito que ainda persiste. Mas existem outros tipos de racismo. Eu me lembro que na minha época de escola, na sala onde eu estudava, haviam 3 crianças muito brancas. E elas sofriam demais o preconceito exatamente por serem claras demais. E isso, com certeza, afetou demais essas crianças que viveram o que é o racismo. Agora, relembre as situações, só para citar um caso, né, de jogadores de futebol que estão lá exercendo o seu talento e sofrem esse preconceito absurdo. Bem, eu acho que todos nós somos seres humanos e não há nenhuma razão para nos diferenciarmos pelas nossas raças. Bem, ainda sobre o preconceito também existe na música. Sobre cantar. Você acha que somente quem canta bem pode cantar? Eu acho que não. Eu acho que música é para todo mundo. Todo mundo pode cantar. Aliás, os karaokês vieram maravilhosamente contemplar para que todas as pessoas pudessem soltar as suas vozes sem se preocupar com aquela coisa de cantar bem. Tem uma música que eu gosto muito de cantar, que ela me dá exatamente a referência sobre essa questão de cantar bem, de ser afinado ou de ser desafinado. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bom
bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. É que no peito do desafinado também bate um coração. Bate um coração, bate um coração. E eu já recebi um alô aqui dele que vai tá prontinho, já está se preparando, prontinho para se apresentar no nosso bate-papo legal em um toque de música. Ailton Portugal, grande músico. Tive o prazer de estar junto com ele numa banda, no Grupo Magia, no SV Som. Bons tempos, hein, Ailton? Nos nossos bailes, nos nossos shows. Bem, que horas são? São 19 horas e 57 minutos. É hora da gente continuar conversando aqui. O tema, nós temos preconceitos? Você está pensando nessa questão no seu dia a dia, na sua vida? Você já se identificou em algum momento da sua vida em tendo um preconceito? Acontece muito de nós adquirirmos preconceitos que estão aí no ar, no mundo, né? E a gente pode, sem querer, sem perceber, tomar esses preconceitos e trazê-los para a nossa vida, e não podemos fazer isso. Quero falar sobre o preconceito na política. Sabe aquela coisa de ideias diferentes na política, que é o ideal, né? A vida não pode ser todo mundo igual, pensando do mesmo jeito. Nós não devemos ter preconceito contra ideias diferentes na política. Podemos escolher fazer o nosso voto, isso é outra coisa, mas preconceito, nem ouvir alguém falando e já sou contra. Por favor, hein? Vamos combater essa coisa de preconceito. E o único preconceito que nós podemos ter é algum tipo de ação que vise terminar, eliminar a liberdade de um povo, de um país. Aí sim. Aí não é nem preconceito, né? É um conceito. A liberdade é fundamental para se viver. Então, quem não quer a liberdade de um povo, quem não quer a liberdade de um país, esse nós não podemos realmente aceitar. Agora, por isso que as eleições são importantes, não é mesmo? As eleições são fundamentais. Tivemos o primeiro turno, vamos ter dentro de alguns dias o segundo turno. Escolha, reflita e faça o seu dever realmente de cidadão, votando, escolhendo quem você acha que pode ser a melhor opção. Bem, enquanto você pensa, enquanto você vai avaliando essa questão do preconceito que eventualmente possa ter surgido na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, que tal mais um toque de música agora com o piano maravilhoso de Ailton Portugal? Vamos lá?
belíssima apresentação de Ailton Portugal, Luísa, Tom Jobim, música maravilhosa, interpretação incrível de Ailton Portugal. Quero aproveitar para mandar um abraço para Cristiane Campelo Costa, sempre ligada no Bate-Papo Legal. Muito obrigado, hein? Exatamente às 20h04, eu quero também mandar um abraço para Sônia Regina, para o José, que todos estão sempre atentos aí no nosso Bate-Papo Legal. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre preconceito? Vamos falar sobre o idadismo, uma palavra que ainda não está muito popular, mas é o preconceito contra os idosos. É comum as pessoas dizerem que o idoso representa a sabedoria e, muitas vezes, se aceita o idoso apenas por essa sabedoria, mas não deve ser assim. O idoso, ele tem uma energia, uma capacidade de trabalho. Ele deve ter o direito de trabalhar até quando ele quiser. Não olhe nunca um idoso pensando, ele já fez o que precisava na vida, ele pode dar lugar para os mais jovens. Eu já ouvi isso várias vezes e é um erro incrível, né? Ser idoso significa apenas ter vivido mais tempo, só isso. O idoso pode e deve continuar trabalhando pelo tempo que ele quiser, que ele achar que é importante para ele. Por falar em idosos, nós vamos falar sobre pets idosos. Você que tem seu cão, seu gato idoso, com certeza quer saber um pouquinho mais sobre cuidados necessários para com eles. Quem vai exatamente falar tudo isso para nós é a doutora Caroline Garcia. Eu gravei uma entrevista com ela e você vai realmente entender da importância do cuidado com cães idosos. Que tal? Vamos lá assistir a entrevista que eu fiz com a doutora Caroline Garcia? E hoje estamos com a doutora Caroline Garcia. Como vai, doutora Caroline? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer tê-la aqui conosco, trazendo informações importantes para você que gosta tanto do seu pet, quer oferecer qualidade de vida, afinal de contas, para os amigos, a gente quer oferecer qualidade de vida, coisas boas, não é? E a doutora Caroline Garcia é médica veterinária, atua com clínica geral desde 2011 e a sua paixão dentro da clínica são os distúrbios metabólicos. Ela é especializada em endocrinologia e metabologia de cães e gatos. E a gente já pode começar o bate-papo aqui, doutora Caroline? Podemos sim, é um prazer. Hoje a gente queria falar sobre cães idosos. E a gente começa perguntando, quando é que um cão se torna idoso? Bom, aí é aquela história que todo mundo, a maioria das pessoas sabem disso, né? O cão de porte médio a grande, infelizmente, eles envelhecem mais rápidos, né? Mais rápido. Então, na verdade, eu considero um cão de grande porte de meia idade a partir dos 6 anos, né? Enquanto que um de porte pequeno eu vou considerar de meia idade a partir dos 8, 9 anos. A expectativa de vida de um cão grande gira em torno de 10 a 12 anos, dependendo da raça, enquanto que um pequeno chega a 15 anos a expectativa de vida. Então, existe essa diferença. Existe uma relação que nós podemos fazer entre a idade de um cão e a idade de nós? Dá para fazer uma relação? Eu sempre ouço dizer que para você ter a idade real de um cão, você multiplica por 7. É verdade isso?
Então, só que aí não dá muito certo dependendo da raça, porque se a gente tá falando de uma raça de porte grande que envelhece mais rápido, né, não bateria tanto, né? Então, existem várias tabelas, isso não é um consenso dentro da medicina, mas elas se aproximam, né? Então, foi o que eu falei do cachorro pequeno. Eu não costumo colocar em anos, porque é tudo muito, é uma expectativa, realmente, né? Então, se eu for falar de um animal grande com 6 anos, que é essa, né, como foi o exemplo que eu comecei a dar, um animal de 6 anos de porte grande, eu estaria falando de um adulto aí de 50 anos, mais ou menos, de meia idade. Se eu fosse falar aí um animal pequeno, um poodle de meia idade, eu vou falar lá para os 8, 9 anos, então tem uma diferença muito grande, né? Mas tem várias tabelas nesse sentido, mas é mais ou menos nessa linha, porque realmente os maiores, eles envelhecem mais rápido. E quando um cão se torna idoso, a alimentação precisa ser diferente? Sim, a gente tem uma diferença, como tem a tendência do ganho de peso acaba sendo maior com o passar da idade, então a ração pro animal mais velho ela acaba tendo menos gordura, menos fósforo, porque existe a tendência maior também de ter doença renal, então cada fase começa a ter ali alguns ajustes, né, nas dietas baseado nas doenças que seriam mais comuns naquela faixa etária, né. Doutora Caroline Garcia, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para contato. Com certeza os internautas aqui do Bate-Papo Legal vão querer saber mais, fazer contato. Qual seria a sua rede social para que possa ser possível esse contato? Pelo Instagram, no @CarolineGarciaMV, M de médico, V de veterinário, e lá tem bastante dicas. Espero que todo mundo goste bastante, pode mandar mensagem por lá também, e já agradeço o espaço de vocês. Nós que agradecemos. Eu queria que a doutora Caroline Garcia deixasse uma mensagem, hoje especialmente, para os tutores que têm os seus pets, os seus cães, os seus gatos idosos. É como eu falei, o principal, nunca deixar passar aí um ano sem fazer um check-up. Muita coisa pode ser evitada quando a gente descobre mais cedo, né? Principalmente o caso de tumores, doenças endócrinas, né? Então, a gente falou antes, né, no caso da obesidade. Então, por exemplo, a obesidade pode causar uma deposição, de fazer uma lipemia na córnea e deixar o animal cego. Então, se a gente descobre tudo isso antes, a gente consegue intervir, né? E o animal vai viver muito mais tempo, muito mais saudável. E é isso que todo mundo quer, né? Então, eu acho que essa é a maior mensagem, né? Não levar o animal no veterinário só na hora que você vê alguma coisa, porque quando você vê alguma coisa, o problema já está muito maior, né? Então, acho que isso é o principal. Verdade. Doutora Caroline Garcia, muito obrigado aí pelas informações importantes aí. Um forte abraço. Agradeço. Muito legais as informações da doutora Caroline Garcia nessa entrevista que fizemos, que gravamos e estamos exibindo hoje no Bate-Papo Legal, exatamente 20 horas e 13 minutos em São Paulo. Vamos continuar a falar um pouquinho sobre preconceitos. O preconceito também existe contra pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mas cá entre nós, hein? Todos nós temos algum tipo de deficiência, né? Todos nós temos preconceito, mas também temos deficiências, né? Preconceitos a gente combate, agora as nossas deficiências, nós não gostaríamos que as pessoas olhassem a falta de qualidades que eventualmente possamos ter com preconceito. E como é que faz
para a gente combater esse preconceito? É uma coisa interna, dentro da gente, e tentando observar as pessoas ao nosso redor, como eu disse, e dar uns alôs. Às vezes a pessoa tem preconceito e não sabe, não percebe que tem. Existe também o preconceito contra pessoas obesas e existe o preconceito contra pessoas magras. Existe o preconceito contra pessoas que possuem diferentes opções sexuais. Existe. E como sofrem as pessoas que têm opções diferentes. Está mudando bastante, mas ainda é muito forte esse preconceito. O preconceito também se manifesta nas classes sociais. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma vida farta, com uma fartura de tudo na sua vida, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um bom emprego. Pode acontecer muitas vezes de uma pessoa assim ter preconceito contra as pessoas que não têm o que ela tem. Existe também o contrário. Pessoas que conquistaram seu espaço, né, pelo trabalho e também sofrem preconceito de pessoas que ainda não conseguiram os seus espaços em termos de vida financeira mais estável. Então, esse é um detalhe importante. Não podemos ter preconceito de forma nenhuma. Na linguagem também existe o preconceito. Por exemplo, a forma de falar de quem mora no Sul é diferente de quem mora no Sudeste ou quem mora no Nordeste. E não devemos ter preconceito contra nenhuma forma de se falar, de linguagem. Agora, na música, existe muito preconceito contra alguns gêneros musicais. Contra a música popular, quem gosta de música erudita. Contra a música erudita, quem gosta só de música popular. Contra o rock. O rock sofreu muito preconceito. Contra o funk, um preconceito que existe hoje, nos dias de hoje. Contra o samba, lá pela década de 30, sambista era visto de uma forma extremamente preconceituosa. Se olhava um sambista como se fosse entre aspas, uma pessoa sem classe, por incrível que pareça. Olha que coisa bonita que é compor um samba, cantar um samba, e era visto de uma forma preconceituosa mesmo. Agora, nós precisamos entender que o diferente faz parte de tudo. Você não precisa ter uma opinião única, um jeito de ser único. O mundo não pode ser padronizado, todo mundo igual, pensando igual, sendo e vivendo de uma forma igual. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos atualizar os nossos pensamentos, nós precisamos nos tornar cada vez mais livres, sem amarras, certo? Respira e viva, simplesmente. Só isso. Diga sim, a vida quer você. Diga sim, a vida quer você. Abre os braços, vem sentir o calor do sol, o verde, o ar, o mar, a natureza quer você. Diga sim à vida, diga sim à vida. Viver é a melhor viagem. Quem viver verá, verá. Diga sim à vida, diga sim à vida. O mundo junto com você dirá. E
chegamos ao final do nosso bate-papo legal. Eu quero mostrar aqui para você as nossas redes sociais, convidar você a enviar o seu WhatsApp 98967-6331, 11, né? DDD de São Paulo. Quero convidar você também a se inscrever em nossos canais no YouTube, Sérgio Valério, no Facebook. Nós temos 3 canais. Temos o @Jornal Animal, tudo junto. Temos o @Fala Maestro e temos também o @Bate-Papo Legal Sérgio Valério, tudo junto. São as 3 redes sociais e temos também o nosso canal de comunicação no Instagram, que é o @jornal.animal. Aí tem um ponto diferente do Facebook, que é Jornal Animal, tudo junto. Participe dos nossos canais, inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber aqueles alôs. E eu quero agradecer muito você por ter ficado até o finalzinho do nosso programa, onde a gente tem como proposta conversar, refletir, pensar um pouquinho sobre tantos temas que são importantes para o nosso pensamento, para a nossa reflexão. Que horas são? São 20h20. Quero desejar para você um excelente fim de noite, uma sequência de semana maravilhosa, que você esteja bem, que a sua família, que os seus amigos estejam bem. Proteja-se. Estamos num momento que necessita de muitos cuidados. Precisamos nos cuidar. A pandemia está aí ainda. Proteja-se, use máscara, use álcool gel, lave as mãos sempre que for possível e fique atento. A vida é muito importante, é preciosíssima e ela precisa ser preservada. E quero também, para você que está assistindo o nosso bate-papo legal e que está enfermo, está em casa, está se recuperando, desejo melhoras para você, para toda a sua família, que você fique bem o mais rapidamente possível. Fique com Deus, um forte abraço, é tudo que eu desejo para você e até a próxima quinta-feira, às 19h30. Esse bate-papo legal vai continuar, em 20h21. Um forte abraço.